Marcos capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Vamos orar, meus queridos? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Senhor, Pai, eu te peço, fala aos nossos corações nessa noite. Pai, eu me apresento diante de ti te pedindo que o teu Espírito fale conosco. Que a tua vida, Senhor, transborde nesse espaço, nessa noite. Que corações sejam tocados pela tua palavra. E que o teu povo saia daqui dizendo que Jesus Cristo é o teu Filho, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o grande Rei de toda a terra. Eu te peço isso de todo o meu coração. Usa-me, ó Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, você com certeza já falou que uma determinada pessoa ficou de queixo caído. E essa expressão é utilizada, a gente usa essa expressão quando alguém fica espantado, quando alguém fica completamente admirado, surpreso, diante de alguma coisa que viu, diante de alguma coisa que ouviu, de uma situação que vivenciou. Eu acredito que você consegue se lembrar de uma situação em que você ficou de queixo caído, de ter passado por uma experiência que você ficou atônito, admirado, meio que sem acreditar no que estava acontecendo. E o que deixa uma pessoa de queixo caído pode variar. Algumas vezes, o que deixa uma pessoa espantada, admirada, pode ser a grande quantidade de alguma coisa. Se você se aproxima, por exemplo, de uma pessoa que toca um instrumento musical com muita, mas muita habilidade, você presencia isso, e isso te deixa admirado. Você compartilha esse vídeo com outras pessoas, gente que toca um instrumento. Quando uma chuva cai com grande intensidade, nós também ficamos admirados. A gente bota a mão na cabeça e fala assim: Jesus. Só que não é só grande quantidade de alguma coisa que nos deixa espantados. Tem hora que a falta de alguma coisa, a pouca quantidade, também nos espanta. Talvez um dia você foi dormir esperando receber o pagamento e você acordou, abriu o celular, foi olhar o saldo e o saldo era 0. E aí você, diante da falta, fala assim: Jesus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Eu me lembro muito bem de um senhor, irmão nosso em Cristo, conhecido como seu Geraldo, já está com o Senhor, mas eu lembro de uma história que ele ficou admirado com a falta de alguma coisa. Ele era uma pessoa muito engraçada e certo dia uma senhora lá do bairro falou assim: seu Geraldo, queria que o senhor fizesse um serviço aqui na minha casa. Ele falou: claro, faço. O que é? É isso. Moleza, resolvo isso aí, um dia de serviço. E aí a senhora perguntou: mas quanto é o serviço? E ele falou assim: um café está pago. E aí a mulher falou: tudo bem,
combinou o dia do serviço, ele foi lá, fez o serviço, trabalhou o dia inteiro, e aí, na hora do pagamento, a senhora tirou o que hoje seria R$10, no máximo, e deu para ele. Ele pegou o dinheiro, pensou, respirou, e falou assim: minha senhora, o café da senhora é amargo, tá? Vou te falar, porque que café amargo, podia ser um pouquinho mais, mas um pouquinho mais generoso. A falta espanta. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Estou falando isso porque o título da mensagem de hoje é Jesus de queixo caído. Porque o texto termina com Jesus completamente admirado com as pessoas da sua cidade natal. E não era uma admiração positiva, ao contrário, era uma admiração bem negativa. É como se Jesus olhasse para aquelas pessoas e falasse assim: como é que elas podem ser assim? Como é que elas podem agir dessa maneira? E meus irmãos, meu objetivo nessa noite é que você saia daqui decidido a não repetir o erro que aquelas pessoas cometeram. É sair daqui decidido a não tomar o tipo de postura que afasta Jesus, que o deixa admirado. Não. Meu objetivo é que saiamos daqui com um coração tão sincero diante do Senhor, que Ele olhe para nós e diga: meu filho, a tua fé te salvou. Meu filho, eu me agrado em você. E para isso nós vamos meditar no texto. E essa mensagem está dividida em duas grandes etapas. Em primeiro lugar, nós vamos caminhar pelo texto, nós vamos entender o que a palavra de Deus diz. E em um segundo momento, vamos ver quais aplicações esse texto tem para nós aqui hoje, como esse texto se aplica imediatamente à nossa vida. Vamos lá então. O texto começa com Jesus chegando na sua cidade. O versículo 1 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Então Jesus, o texto começa dizendo que Jesus, ele sai de uma das cidades da região e vai para a sua cidade. O texto não informa o nome da cidade, mas a Bíblia deixa claro para nós que a cidade de Jesus se chamava Nazaré. É verdade que Jesus nasceu em Belém, mas Jesus cresceu, Jesus passou a maior parte da sua vida em Nazaré. Eu, por exemplo, não nasci em Juiz de Fora, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. E até os 5 anos de idade, meu pai rodou, até os meus 5 anos, meu pai rodou por algumas cidades. E em 98, quando eu tinha 5 anos, chegamos aqui em Juiz de Fora e estamos aqui desde então. Se alguém perguntar: pastor, qual que é a sua cidade? Eu não vou falar Vitória, eu vou falar que eu sou de Juiz de Fora. Jesus nasceu em Belém, mas cresceu e viveu grande parte da sua vida em Nazaré. E para surpresa de muitas pessoas, a cidade escolhida por Deus para Jesus crescer não era uma cidade grande. Pelo contrário, era uma cidade bem pequena. Paulo, por exemplo, era natural de Tarso. Tarso era uma cidade muito importante. Paulo, inclusive, tinha orgulho de ter nascido em Tarso, de ser de Tarso. Tarso era uma cidade da importante região da Cilícia. Só que, meus irmãos, Jesus não podia ter esse orgulho não, de falar assim: eu sou de Nazaré. Porque Nazaré não era nem uma cidade pequena. Nazaré era uma aldeia minúscula, por sinal. Alguns estudiosos fizeram algumas descobertas arqueológicas e estima-se, meus irmãos, que o vilarejo de Nazaré tinha no máximo 500 metros quadrados. 2 terreninhos, assim, de casa. Talvez o quarteirão do seu bairro é maior do que Nazaré. E os estudiosos falam assim, no máximo, estourando, numa projeção muito otimista, ali morava no máximo 500 pessoas, não mais do que isso. Enfim, Nazaré não tinha faculdade, Nazaré não tinha oportunidade de crescimento, não tinha nem internet em Nazaré. Nazaré não podia ser nem chamada de uma pacata cidade do interior, era uma parada cidade do interior.
minúscula, pequena. E foi nessa cidade que Jesus cresceu. Ali estavam as raízes de Jesus. Foi nessa cidade que Jesus brincou com seus irmãos. Foi nessa cidade que Jesus ouviu a palavra de Deus aos sábados na sinagoga. Foi nessa cidade que Jesus trabalhou. Só que chegou um dia que Jesus saiu dessa cidade. Chegou um dia que Jesus foi embora. E quando Jesus volta, como nós lemos aqui, Jesus, ele não volta mais como um mero nazareno. Jesus não volta mais como um simples carpinteiro. Não, Jesus volta como um mestre. Jesus volta rodeado por discípulos. Jesus volta como um profeta que tinha uma mensagem a ser proclamada. E é exatamente isso que ele faz na sua cidade. No versículo 2, nós somos informados da pregação de Jesus. O texto diz assim: Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. O texto começa falando que Jesus saiu de uma cidade e foi para outra. E a pergunta que a gente faz é: o que Jesus fazia de cidade em cidade? Por que Jesus ia de cidade em cidade? Jesus ia de cidade em cidade para pregar uma mensagem, para anunciar uma notícia. E que notícia era essa? Essa notícia era sobre a chegada do reino de Deus. A mensagem de Jesus era muito simples. Você pode ver lá em Marcos 1,15. Jesus fala: o reino dos céus está chegando. Vocês precisam acreditar nisso, abandonar os seus pecados. Vocês precisam crer que o reino dos céus está próximo. E essa mensagem era comprovada por milagres. Essa mensagem era comprovada por libertação de pessoas, sinais miraculosos. Então Jesus não volta para a cidade dele para tomar um café. Jesus não volta para a cidade dele para rever alguns amigos. Não. Jesus está indo para Nazaré para cumprir uma missão. E por isso que quando chega o sábado, o dia do ensino para o judeu, Jesus vai para a sinagoga e começa a ensinar, e começa a pregar a mensagem que ele estava pregando de cidade em cidade. Só que aí surge uma questão: qual será que vai ser a reação das pessoas ao ouvir aquele mestre que chega na cidade com os discípulos, mas que ao mesmo tempo era o garoto que eles viram crescer durante tantos anos? O fim do versículo 2 nos mostra qual foi a reação inicial das pessoas. Final do versículo 2 diz assim: no começo do versículo 2, né? E muitos dos que o ouviam ficavam como? Admirados. A primeira reação das pessoas quando Jesus começa a pregar é de admiração. Certa vez eu ouvi uma pessoa definir a palavra carisma como se fosse um imã que atrai as pessoas que estão ao seu redor. E para essa pessoa, alguns têm mais carisma, outros têm menos. Mas se essa definição está correta, meus irmãos, não existiu e nunca existirá ninguém mais carismático do que Jesus. As pessoas não apenas entendiam o que Jesus falava. A fala de Jesus era simplesmente fascinante. Jesus começava a pregar e as pessoas não conseguiam parar de ouvir. Em Marcos 1, você pode depois voltar, Jesus prega numa sinagoga e as pessoas ficam admiradas, maravilhadas. Aqui em Nazaré, a mesma coisa. Jesus começa a pregar e as pessoas ficam encantadas. E o sentimento não podia ser outro. O que Jesus dizia era extraordinário. A forma como ele dizia era simplesmente fenomenal, era extraordinária. Só que, por incrível que pareça, esse sentimento de admiração, não leva as pessoas a crerem em Jesus. Esse sentimento de admiração não faz com que as pessoas abracem Jesus. A admiração não levou à fé, pelo contrário, a admiração levou ao questionamento. O coração daquelas pessoas estava vazio de fé, enquanto a mente estava cheia de perguntas. O versículo
Ainda no versículo 2, perdão, não, isso mesmo, versículo 2. As pessoas começam a fazer perguntas, as perguntas estão aí. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Veja, meus irmãos, qual é a reação dessas pessoas. É como se elas estivessem dizendo assim: o que ele prega é sensacional. A forma como ele prega é sensacional. O que ele fala sobre o reino de Deus é simplesmente fantástico. Mas o problema é que quem está anunciando isso é ele. Não é um mestre que está pregando. Não é um profeta que está pregando. É Jesus. É o garoto que cresceu aqui. De onde que ele tirou essa sabedoria? Como é que ele faz esses milagres? A gente sabe, ele não foi preparado para ser profeta. Ele não estudou em nenhuma escola profética. Ele não teve nenhum mestre. Não! Ele nunca ganhou nenhum diploma de teologia. Ele é o carpinteiro que trabalhava ali na esquina. Ele fez um serviço lá na minha casa. É ele que está pregando. A família dele está aqui. Olha lá, ele é um dos filhos da Maria. E aqui os nazarenos, só abre um parênteses, os nazarenos derrubam o ensinamento de que Maria permaneceu virgem até o fim da sua vida. Os nazarenos falam claramente, os outros filhos de Maria também estão aqui. A virgindade até o fim da vida de Maria é simplesmente um mito. Maria teve filhos e filhas. Mas voltando, aquelas pessoas estão falando, é o garoto, é o carpinteiro. É um dos filhos de Maria. Olha os irmãos dele ali. Então, meus queridos, essas pessoas estão em um dilema. Jesus prega de uma forma sobrenatural. Jesus faz milagres. Jesus realiza obras sobrenaturais. Só que, ainda assim, eles não conseguem aceitar Jesus. Mesmo com todas essas evidências, eles não conseguem crer que Jesus nem mesmo é um profeta. Eles endurecem o coração, eles olham para Jesus e falam assim, ele não pode ser um mestre, ele não pode ser um profeta, ele é um nazareno como todos nós, ele tem uma família igual a nossa, ele faz parte dessa cidade minúscula como todos nós fazemos. Em outras palavras, Jesus é um ninguém. Jesus não tem nada de especial. E é assustador isso, meus irmãos, porque para o Pai, Jesus é o Filho amado em quem Ele tem prazer. Para o Pai, Jesus é maior do que grandes nomes da história de Israel, como Moisés e Elias. Mas para os nazarenos, Jesus não tem nada de especial. Para os nazarenos, Jesus é um ninguém. E o versículo 3 termina com a seguinte observação da parte de Marcos. Diz assim, e ficavam escandalizados por causa dele. Como assim, pastor? Escandalizados? Muito simples. Eles não creram em Jesus. Eles duvidaram de Jesus e da sua mensagem. Eles fecharam o coração e falaram assim, não, ele não é quem ele diz ser. Ele não é um grande profeta, ele não é um grande mestre, ele não é o Filho de Deus. O engraçado é que é muito comum que as pessoas da cidade de uma celebridade, principalmente se a cidade for menor, elas se orgulham de ser a cidade dessa celebridade. Deixa eu explicar. O cantor Roberto Carlos, ele é de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E, meus irmãos, a cidade se orgulha disso. Lá na cidade tem uma casa de cultura chamada Roberto Carlos. Montaram um roteiro turístico na cidade, baseado na vida do cantor. Se orgulham, aqui é a cidade do Roberto Carlos. Tem outro exemplo, se você andar no centro do Rio, você vai ver um campo de futebol de um clube chamado São Cristóvão. E você talvez nunca tenha ouvido falar desse clube, porque é realmente muito pequeno. Mas no campo desse clube tem lá uma frase bem grande escrito assim, aqui nasceu o fenômeno.
que se refere a Ronaldo, o atacante conhecido aí, o Ronaldo Fenômeno. E eles têm orgulho. A gente não tem muita coisa não, mas o Fenômeno começou jogando aqui. Botaram o nome do estádio de Ronaldo Nazário, de alguma coisa lá, o nome completo do Ronaldo. Se orgulham. Mas o povo de Nazaré, não. O povo de Nazaré, ao invés de celebrar o sucesso de Jesus, eles se tornam céticos. E pior, eles tentam desacreditar o ministério de Jesus. Aquele povo podia dizer assim: que honra! Esse grande profeta que está aí, curando os enfermos, pregando de forma maravilhosa, ele é da nossa terra. Ele é Jesus de Nazaré. Mas não, os nazarenos, eles falam assim: não, para. Esse daí é só mais um filho de Maria. Igual Judas, Tiago ali, Simão, é só mais um filho de Maria, não é ninguém. E é claro, meus irmãos, que essa reação faz com que Jesus dê uma resposta. No versículo 4, Jesus diz assim: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Essa frase aqui era um ditado na época, e é um ditado até hoje, né? Só na sua própria terra, só na sua própria casa, que um profeta não tem honra. Por favor, entenda o que Jesus quer dizer aqui. Jesus não está falando que em todas as outras cidades ele foi completamente bem recebido, ele não foi rejeitado por ninguém. Não, Jesus enfrentou oposição, sim. Mas o que Jesus está falando aqui é o seguinte: se teve um lugar onde ele foi rejeitado, se teve um lugar onde fecharam as portas para ele, esse lugar foi Nazaré. Esse lugar foi a sua cidade natal. O que aconteceu ali foi algo coletivo. Quase ninguém creu em Jesus. E pior, quase todo mundo ridicularizou Jesus. Quem que ele pensa que é? É só um carpinteiro. Está achando que é profeta. Jesus fala que não teve honra na sua cidade. Jesus diz que não teve honra entre os seus parentes, e Jesus diz que não teve honra na própria casa. A cidade rejeitou Jesus, os parentes mais próximos, como tios, primos, também rejeitaram Jesus, e até os da própria casa rejeitaram Jesus. João 7 diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Depois que Jesus ressuscita, eles creem. Em Atos 1, fala que eles estavam no meio do povo de Deus, mas nesse momento, não criam em Jesus, achavam que Jesus estava maluco. Meus irmãos, nem mesmo Maria honrava Jesus. Em Marcos 3, Maria vai lá tentar fazer Jesus desistir da ideia de continuar ali pregando, enfim. Jesus é completamente rejeitado em Nazaré. E meus irmãos, a falta de fé não é uma coisa pequenina, que não gera resultado nenhum. A falta de fé traz consequências, e consequências gravíssimas. O versículo 5 diz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Isso aqui é bem diferente do que a gente viu até agora no Evangelho de Marcos. Até agora, por onde Jesus vai, milagres acontecem. Os enfermos são curados, os endemoniados são libertos, e até mesmo os mortos ressuscitam. E o interessante é que certa vez, os discípulos de João Batista olhavam para tudo isso que Jesus estava fazendo, e eles chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, é você mesmo o prometido, ou será que a gente tem que esperar algum outro? E a resposta de Jesus você pode acompanhar aí comigo. Em Mateus 11, Jesus diz assim: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Repare no final: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Em outras palavras, feliz é aquele que crê em mim. Feliz é aquele que não duvida, dizendo assim: não, ele não pode ser aquele de ser. Tudo bem, ele realiza milagres, ele faz isso, mas não dá. Ele é muito diferente do Messias que a gente estava esperando. Feliz é aquele que não duvida de mim. É isso que Jesus está dizendo. Só que os nazarenos se escandalizaram. Os nazarenos duvidaram, eles não creram.
Eles deram as costas para Jesus. Só para você ter uma ideia, meus irmãos, eles nem levam os doentes para serem curados. Eles nem levam as pessoas enfermas até Jesus. E por causa disso, com exceção de alguns poucos, os doentes continuam doentes. Os pecadores continuam sem perdão. Aqueles que estavam nas trevas continuaram nas trevas. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Eles rejeitam Jesus e Deus os rejeita. Muito simples. Em 1 João, capítulo 2, é dito: quem rejeita o filho, quem nega o filho também não tem o pai. As consequências para a incredulidade são graves. Onde o abençoador, guarde isso, onde o abençoador é rejeitado, as bênçãos vão embora, meu irmão. Onde as pessoas fecham as portas para o abençoador, sem saber, essas pessoas também estão fechando as portas para as bênçãos que vêm do abençoador. Só que para Jesus, meus irmãos, o que está acontecendo ali não são só algumas pessoas exercendo o seu livre-arbítrio. O que está acontecendo ali aos olhos de Jesus é algo muito grave, é algo fora do normal, é algo que deixa Jesus simplesmente espantado. O versículo 6, o início, diz assim: e ficou admirado com a incredulidade deles. Esse é um versículo que deveria nos chamar bastante atenção, porque não é comum ver Jesus admirado. Não é comum ver Jesus impressionado com alguma coisa. Jesus não ficou impressionado com o poder do mar naquela terrível tempestade. Jesus não ficou admirado com a obra de uma legião de demônios. Jesus não ficou admirado com a menina morta que voltou a viver. Essas coisas deixavam as outras pessoas admiradas. Mas quando Jesus contempla a falta de fé dos nazarenos, Jesus fica completamente admirado. Jesus fica com os olhos arregalados. Por quê? Porque, meus irmãos, as provas eram muitas. As evidências de que Jesus não era apenas mais um filho de Maria eram muitas. As evidências de que Jesus era alguém especial estavam na cara dos nazarenos. Os nazarenos sabiam que Jesus estava atraindo uma grande multidão por onde ele passava. Eles sabiam dos milagres, eles sabiam da autoridade de Jesus, eles ouviram Jesus pregar ali diante deles de uma forma maravilhosa. Mas mesmo diante de todas essas evidências, meus irmãos, eles endurecem o coração. E eles insistem em acreditar que Jesus é só aquele carpinteiro que trabalhou lá atrás. Eles insistem em acreditar que Jesus é só um dos filhos de Maria que cresceu, foi dar uma volta e voltou para uma visita. E Jesus fica sem palavras para isso. Para Jesus, meus irmãos, crer nele é a coisa mais óbvia que existe. A coisa mais óbvia. A coisa mais óbvia. Muitas pessoas dizem que fé e razão não podem andar juntas. Mas para Jesus, meus irmãos, a falta de fé é a coisa mais irracional que uma pessoa pode cometer. É uma atitude que beira o absurdo. E isso espanta Jesus. Isso deixa Jesus de queixo caído. Meus irmãos, esse texto não é apenas uma história a ser contada. Esse texto tem lições preciosíssimas para nós hoje. E eu separei pelo menos 3 aplicações que podemos ter aqui nesse texto. A primeira delas fala sobre aquilo que os nazarenos custavam a acreditar. Sobre algo que parece incrível demais para ser verdade, mas que é verdade. Meus irmãos, Jesus se fez homem. E isso é incrível e também é verdade. O carpinteiro de Nazaré é o Filho do Deus vivo. E nós precisamos crer nisso. Para os nazarenos, isso era muito para acreditar.
Os nazarenos não conseguiam acreditar que Jesus era nem mesmo um profeta. Certamente, eles não iriam crer que Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, o Salvador do mundo, o Senhor do universo. Qual que era o argumento que circulava em Nazaré? Ele não pode ser quem ele diz ser. Ele não pode ser um ungido do Senhor. Esse daqui não pode ser um grande profeta. Ele não é maior do que Moisés. Ele é só um carpinteiro. Ele é só um dos filhos de Maria. Ele não é nada mais do que isso. E hoje, as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Apesar de serem poucos os alucinados que falam que a existência de Jesus não aconteceu, de que Jesus foi uma história que inventaram, a maioria das pessoas acredita, e até mesmo céticos acreditam que Jesus de fato viveu nessa terra. E muitos até admiram Jesus, muitos até elogiam Jesus. Você com certeza se lembra de pessoas que na época da Páscoa não são cristãs, vivem uma vida que desagrada a Deus completamente, mas postam Jesus maravilhoso, enfim. Falam que Jesus foi um grande mestre, foi um dos maiores da história, foi alguém à frente do seu tempo, elogiam Jesus. Mas quando nós apontamos para Jesus como o único Salvador, algumas pessoas já começam a dizer assim, não, peraí, a sua verdade é só uma das verdades, sua religião é só mais uma das religiões, ele é apenas mais um entre os líderes religiosos. Quando a gente começa a apontar para Jesus como aquele que ressuscitou dos mortos e em breve vai julgar o mundo, as pessoas falam assim, não, peraí, isso aí é um mal entendido. Roubaram o corpo, inventaram essa história aí de ressurreição. Não ressuscitou, não. Quando a gente começa a apontar para Jesus como o Deus que criou o mundo e que depois se fez homem para salvar esse mundo, as pessoas começam a falar assim, não, que é isso? Isso aí é mitologia. Isso aí não pode ser verdade. Mas, meus irmãos, a notícia que fecha o coração de alguns e transforma o coração de outros é completamente verdadeira. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem. Nós afirmamos com total certeza que o carpinteiro daquele vilarejo é o arquiteto do universo. Nós afirmamos com total certeza que o filho de Maria é o filho de Deus. Nós afirmamos pela fé que o menino que cresceu em Nazaré é o Senhor que está acima de todos os senhores, é o Rei que está acima de todos os reis, é o Messias, é o Salvador, é o Redentor, é Jesus Cristo. Pode parecer loucura que aquele que criou o mar foi agitado pelas ondas. Pode parecer loucura que aquele que criou todos os alimentos sentiu fome. Pode parecer loucura que aquele que formou o homem do pó da terra também se tornou homem, também foi formado no ventre de uma mulher. É como se o pintor se tornasse a pintura. É como se o escultor se tornasse a pedra, a escultura. É um evento grandioso demais, que está muito além da nossa compreensão. Mas não é porque está além da nossa compreensão que nós vamos falar, não é verdade, é a mais pura verdade. Em João 1 é dito, aquele que estava com o Pai desde o princípio, se fez carne e habitou entre nós. Este é Jesus. E antes de continuar, eu preciso responder uma pergunta que talvez esteja na sua mente. Pastor, isso é demais, Deus se fez homem, o Criador veio a essa terra, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus se humilhou? Por que Jesus se tornou um carpinteiro? Por que Jesus foi viver naquela cidade minúscula? Jesus se fez homem, porque o Pai de Jesus quis salvar você. Jesus se fez homem para te salvar, para te perdoar. Deus nos criou, nós nos rebelamos contra Ele e por isso merecemos ser expulsos da presença de Deus como um dia Adão foi expulso do jardim.
Merecemos ser condenados eternamente. Mas João 3,16, de forma extraordinária, nos informa que Deus amou essas pessoas que se rebelaram contra Ele. Deus amou as pessoas que deram as costas para Ele, e por isso Ele enviou o Seu Filho ao mundo, para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Na cruz, meu irmão, o próprio Deus recebeu a punição do pecado que cometemos contra Ele, para que nós vivêssemos para sempre ao seu lado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegar para mim e perguntar, mas pastor, o senhor está querendo me dizer que aquele que foi crucificado na cruz é o Criador de tudo que existe? Eu digo para você, sim. Pastor, você está querendo me dizer que aquele que foi crucificado é o único que pode me livrar do inferno? E eu digo para você, sim. Pastor, você quer me dizer que o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria, que tinha pelo menos mais 6 irmãos de sangue, você quer me dizer que ele é o próprio Deus? E eu digo para você, sim. E eu devolvo uma pergunta para você. Eu pergunto, e aí, você crê? E aí, você acredita nisso? Será que você olha para Jesus e diz como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou será que você se junta aos nazarenos e diz assim, não pode ser, isso é maluquice? Tudo bem, Jesus foi extraordinário, mas acreditar nessas coisas, pastor, é ir longe demais. Meus irmãos, a notícia de que Deus se fez homem é incrível, só que ela é mais do que incrível, ela é verdadeira. O Deus Criador de todas as coisas se fez homem, habitou entre nós, para que nós fôssemos salvos da condenação eterna. Só que, apesar disso ser verdade, muitos duvidam. E essa incredulidade, essa falta de fé, é algo que deixa até Deus espantado. A segunda aplicação que eu quero trazer aos irmãos é que a incredulidade é algo espantoso. A incredulidade, meus irmãos, não é uma coisa normal. E muitas vezes a gente, crente, a gente trata a rejeição das pessoas a Jesus como algo normal. Uma pessoa escuta sobre Jesus, entende a mensagem e não crê em Jesus. E a gente tem um monte de falas prontas. A gente fala assim, o mundo de hoje é diferente. Ninguém da família é crente. O ambiente em que ele foi criado não foi um ambiente religioso, blá, 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 blá. A gente não fica admirado com a rejeição das pessoas. A gente fica admirado com o oposto. Quando alguém se entrega a Jesus verdadeiramente, o que a gente fala? Rapaz, fulano se converteu mesmo. Não é isso? Eu estou falando de mim também, meus irmãos. A gente fica admirado quando alguém entrega, quando alguém crê em Jesus. Mas com Jesus é o oposto. Jesus fica admirado quando as pessoas não creem nele. O texto termina com Jesus de boca aberta com a falta de fé dos nazarenos. Quando eles decidem não crer em Jesus, isso deixa Jesus assustadíssimo. Eu imagino Jesus com os olhos arregalados, a mão na testa e falando, como assim? Para Jesus, meu irmão, como eu já disse aqui, crer nele é a coisa mais óbvia que existe. O que você faz quando você está com fome? Você come. E quando você está com sono? O que você faz? Você dorme. É a coisa mais natural que existe. Meus irmãos, o que alguém que vê o poder e a sabedoria de Jesus deve fazer? Qual é a resposta óbvia para alguém que escuta sobre Jesus, para alguém que entende que Ele é a única esperança? Crer em Jesus. Só que a verdade, para o espanto de Jesus, é que um monte de gente escuta, um monte de gente entende e ainda assim não crê. Aqueles nazarenos, meus irmãos, eles acharam as palavras de Jesus tremendas, mas ainda assim não creram nele. E isso só reforça o que a gente está falando. A falta de fé é uma coisa espantosa. Quer ver um exemplo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre ateísmo.
Um crente nunca pode detestar um ateu. Um crente nunca deve destratar uma pessoa porque ela acredita que Deus não existe. Pelo contrário, nós devemos amar essas pessoas. Amém? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Só que o fato de a gente amar essa pessoa não significa a gente fechar os olhos que a crença de que Deus não existe é um completo absurdo. O ateísmo é um completo absurdo. É uma falta de fé absurda. Quer ver um exemplo? Quando um ateu ou um pesquisador entra numa caverna e encontra ali aquelas pinturas rudimentares que de milênios atrás, do pessoal das cavernas, né? Aquelas pinturas. O que ele fala? Ele fala assim, olha, que extraordinário, combinações químicas aleatórias produziram esses desenhos, e olha, parece com seres humanos caçando animais. É isso que fala? Não! Vê aquelas pinturas grotescas e fala assim, seres humanos estiveram aqui. Alguém pintou esse negócio na parede. Eles falam assim, isso daqui não surgiu do acaso. Essas pinturas vieram de alguém. Mas quando essa mesma pessoa sai da caverna e começa a observar o sistema solar, começa a observar o sol, que aquece a terra o suficiente para a gente não morrer congelado, mas também não aquece o suficiente para a gente morrer queimado. Quando observa as estações do ano, o ciclo das chuvas, a posição de inclinação da terra, a rotação da terra, vê tudo isso funcionando e fala assim, rapaz, e pensar que tudo isso aí surgiu do acaso. Pensar que tudo isso não foi nem planejado. Vamos mudar o cenário, vamos sair da caverna para sua casa. Vamos supor que você chega em casa e tem um quebra-cabeça de 5.000 peças montado em cima da mesa. Ali, bonito. E aí, você não esperava isso, fala, uau, que legal. Aí, para sua surpresa, vem o seu filho. E antes que você fale qualquer coisa, ele vira para você e diz assim, mãe, você não vai acreditar. Botei a caixa do quebra-cabeça em cima do botijão de gás, fui ali fora pegar uma coisa e o botijão de gás explodiu. Bum! Voou peça de quebra-cabeça para tudo quanto é lado. E mãe, você não vai acreditar, as peças caíram direitinho em cima da mesa, as 5.000 encaixadinhas, não ficou nenhuma tortinha assim, tudo caiu perfeitamente. E aí você que é mãe, você vai olhar para o menino e vai falar assim, para de palhaçada, menino. Pode falar que você não fez o dever de casa, ficou montando quebra-cabeça. Quem que montou isso aí? Por quê? Porque é óbvio que alguém montou aquele quebra-cabeça. Só que a humanidade que não admite um quebra-cabeça ser montado de forma aleatória, vai falar que o corpo humano é resultado de uma evolução aleatória. Vai falar que o cérebro humano é resultado do acaso. Enquanto cientistas estão lá, pesquisando ao máximo para montar o melhor computador de todos, o cérebro humano, que é mais complexo que qualquer computador da face da Terra, é uma obra do acaso. Meus irmãos, todos os argumentos podem ser levantados, nomes difíceis podem ser ditos, mas isso é defender o indefensável. Isso é tolice. Tanto que o Salmo 14 começa dizendo, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. É tolice. A falta de fé é uma coisa absurda. Ah, tá, pastor. Eu concordo com isso. Mas, meus irmãos, nesse texto, Jesus não está espantado com a falta de fé de ateus. Jesus está espantado com a falta de fé de pessoas que criam em Deus, mas que rejeitaram Ele. E nessa hora um monte de gente ia concordar com os nazarenos. Ia falar assim, não, pastor, tudo bem. Tem muita evidência de que Deus existe. Uma pessoa que não crê em Deus, essa pessoa não está muito bem, não. Mas, pastor, para crer que Jesus é o Filho de Deus, um único Salvador, pastor, para isso tem que dar um salto de fé muito maior. Para isso, pastor, tem que ter uma fé muito grande. Pastor, que provas que eu tenho que Jesus é quem Ele diz ser?
Que provas que eu tenho que Jesus é o eterno Filho de Deus, o único Senhor, o único Salvador? E aí eu viro para essa pessoa e digo para ela assim: você quer mais provas? Mais? O que a gente vai falar de uma pessoa que cura doenças que são incuráveis? O que a gente vai dizer de alguém que tem autoridade até sobre espíritos malignos? O que a gente vai falar de alguém que ressuscita os mortos? De alguém que é obedecido até pelo mar e até pelo vento? Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, mas eu não vi isso. E isso daí já é a fala de um incrédulo. Isso daí já é a fala de uma pessoa que duvida. Mas ainda assim eu digo para a pessoa: você quer ver algumas coisas? Existem coisas que você pode ver hoje, que são prova clara, são provas claras de que Jesus é o Filho de Deus. A primeira coisa que você pode ver é um sepulcro vazio. Fala o seguinte: vai lá na internet, pega o seu cartão, compra uma passagem, vai para Jerusalém e, claro, leva o seu pastor. Mas vai lá em Jerusalém. Você pode andar nos lugares que Jesus andou, você pode entrar no rio que Jesus entrou, você pode ver um muro do templo onde Jesus ensinou, mas você vai andar tudo, você vai pesquisar tudo e você nunca vai encontrar o corpo de Jesus. Você nunca vai encontrar os ossos de Jesus. Por quê? Porque Jesus não está ali. Porque o sepulcro está vazio. O máximo que você vai encontrar é uma pedra rolada e uma placa escrita em cima: ele não está aqui, ele ressuscitou. Na sexta-feira, ele morreu pelos nossos pecados, mas ao domingo, ele ressurgiu dos mortos e vive para todo sempre. E isso, meus irmãos, é um fato histórico. O sepulcro está vazio. Há 2000 anos atrás, em um domingo pela manhã, o sepulcro ficou vazio. E você pode ir lá, e você pode ver isso. Uma prova clara de que Jesus é quem ele diz ser. Além disso, você quer ter certeza de que Jesus é o Filho de Deus? Olhe ao seu redor e veja o poder de Jesus transformando a vida de pessoas. Porque Jesus faz o que nenhum governo é capaz de fazer. Jesus faz o que nenhum programa social é capaz de fazer. Jesus faz o que a esquerda não consegue fazer. Jesus faz o que a direita não consegue fazer. Jesus salva e Jesus transforma corações. Antes de Jesus, o sujeito batia na mulher, mas depois de Jesus, ele morre pela mulher. Antes de Jesus, o cara era um orgulhoso, arrogante, mas agora, depois de Jesus, ele tem um coração aberto e serve. Antes de Jesus, o sujeito era um mesquinho, mas agora ele é alguém generoso, que abençoa as pessoas. Antes de Jesus, ele era uma marionete nas mãos de Satanás, mas agora ele é um filho de Deus, liberto do poder do pecado, herdeiro, salvo, parte da família de Deus. E quem faz isso é só Jesus. E eu poderia continuar dando várias e várias evidências. O crescimento da igreja mostra o poder de Jesus. A disposição dos apóstolos de morrer ao invés de negar a ressurreição de Jesus mostra que Jesus ressuscitou. Mas apesar de todas as evidências, apesar das provas serem muitas de que Jesus é o Filho de Deus, por incrível que pareça, a humanidade rejeita Jesus como o único Senhor e como o único Salvador. E você precisa responder honestamente para você mesmo nessa noite. Você precisa dar uma resposta nessa noite. Como é que está o seu coração enquanto você escuta essa mensagem? Será que o seu coração está cheio de fé de que Jesus é quem ele diz ser? Ou será que você está como os nazarenos, cheios de dúvidas que te afastam de Jesus? Eu também tenho perguntas, eu também tenho algumas dúvidas. Mas não são dúvidas que me lançam para longe de Jesus. Eu me rendo aos pés dele e declaro que ele é o Senhor da minha vida. Será que Jesus olha para o seu coração e se agrada da sua fé? Ou será que ele olha para o seu coração e fica espantado com a incredulidade, com a falta de fé? Meus irmãos, a falta de fé, não crer em Jesus, é um absurdo. É ofender a Deus. É intencionalmente dar as costas para Jesus. É fechar os olhos, mesmo quando a glória de Jesus está bem diante do nosso nariz. E é claro, meus queridos, que a incredulidade
produz sérias consequências. E essa é a última aplicação que eu quero trazer aos irmãos. Meus queridos, em qualquer país, ações graves, crimes graves, produzem consequências graves. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas quando uma pessoa espanca um bebê, por exemplo, até a morte, essa pessoa não vai pagar uma multa de R$30, certo? As consequências do seu ato são graves. Pecados gravíssimos, crimes gravíssimos produzem consequências gravíssimas. E para Jesus, falta de fé nele não é um pecado pequeno. É um pecado gravíssimo e que por causa disso gera consequências gravíssimas. Nós falamos aqui, por onde Jesus ia, uma multidão de enfermos era curada. O poder, a bondade de Jesus eram derramados com generosidade, com abundância sobre a vida de pessoas, sobre aqueles que se encontravam com ele. Mas em Nazaré foi diferente. O versículo 5 não fala que muitos foram curados. O versículo 5 diz que muitos não foram curados. Que muitos não receberam a bênção. Nazaré não experimentou da bondade de Deus. Por quê? Porque não creram. Jesus estava diante deles e mesmo assim eles não creram. E hoje, meus irmãos, Jesus continua diante das pessoas e as pessoas continuam não crendo. Quantas pessoas saem dos cultos decididas a não se entregarem a Jesus, decididas a continuar vivendo nos seus pecados, decididas a dizer, não é bem como o pastor fala, não, Jesus não é tudo isso, ele não é o único caminho, a única verdade, a única vida, isso é intolerância, isso é desrespeito com as outras religiões, falta de fé. E meus irmãos, essa postura gera consequências, e consequências que são eternas. Hoje, a humanidade experimenta a bondade de Deus de uma forma gigantesca e nem se dá conta disso. A humanidade é abençoada por Deus. Já parou para pensar, meu irmão? Que Deus sustenta cada batida do coração de todas as pessoas dessa terra? Que cada ar que entra e sai pelos pulmões vem de Deus? Que cada café da manhã, cada almoço, cada jantar, o sono, tudo isso é concedido pelo Senhor. Até mesmo as alegrias, até o ímpio canta parabéns para você, se alegra numa festa de aniversário, se alegra em fazer uma viagem. Deus dá alegria às pessoas. Deus ainda está derramando a sua bondade, mas vai chegar um dia que aqueles que rejeitam Jesus verão a porta da bondade de Deus ser fechada por completo. Está chegando o dia em que aqueles que dão as costas para o abençoador ficarão sem nenhuma gota de bênção da parte do abençoador. Jesus está voltando para julgar o mundo, e se você crê nisso, diga amém. E meu irmão, nesse dia, as pessoas que rejeitaram Jesus vão saber o que é viver longe da bondade do Criador. Nesse dia, não vai ter alegria para os incrédulos. Nesse dia só haverá desespero, só haverá lamentação, só haverá choro, só haverá ranger de dentes. E as pessoas pensarão, como eu pude fechar os olhos para o óbvio? Como eu pude rejeitar Jesus como a única saída, como a única esperança? Meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que mesmo com todas as evidências, muitas pessoas não vão crer. Muitas pessoas vão continuar igual os nazarenos. Não dá para acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Já ouviu alguém dizer assim? Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Isso aí é conto de fadas. E isso é espantoso. Mas é o que acontece. Mas eu termino dizendo, meus irmãos, que essa não precisa ser a nossa história. Muita gente pode estar fazendo isso, mas você não precisa fazer isso. Muita gente está igual os nazarenos, que rejeitam a Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo no meio dos nazarenos, uns pouquinhos foram até Jesus para serem curados.
Uns poucos creram em Jesus. Meu irmão, a humanidade caminha em bando para o inferno. É como uma boiada que caminha toda junta para o matadouro. E não é porque a boiada está toda caminhando para lá que você precisa caminhar na mesma direção. Não é porque todos os nazarenos estão zombando de Jesus e rejeitando Jesus que aquele nazareno que estava crendo precisava zombar também de Jesus. Não! Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa e não deve dar as costas para Deus, porque o mundo está dando as costas para Deus. Você não deve rejeitar Jesus, porque o mundo diz que Jesus é uma lenda. Você não precisa dar as costas para a igreja, porque as pessoas odeiam a igreja. Você não precisa seguir a mesma direção desse mundo. Você pode fazer diferente. Creia em Jesus. Creia no escândalo da encarnação que as pessoas falam. Não dá para crer. Creia que o Criador do universo se tornou um carpinteiro. Creia que o autor da vida entregou a sua vida em uma cruz para que você tivesse a vida eterna. Creia naquele que ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, é o Rei da glória e em breve voltará para julgar toda a terra. Creia em Jesus, não se escandalize, não duvide, entregue a sua vida a Ele, porque todo aquele que nele confia jamais será decepcionado. E se você crê em Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar.